Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Fala RCC e o convidado de hoje é o Bem-vindo. Seja muito bem-vindo e vamos começar aqui perguntando como é que foi o teu processo de conversão? Foi um fim de semana? Foi um processo vivido ao longo da caminhada? Conta pra gente um pouquinho como que se deu esse homem novo, bem-vindo. Então, o meu processo de conversão ele começou no grupo de jovens, grupo de oração jovens, né? Na época, o grupo de oração jovens Quírios, né? Lá na Capela Santo Antônio, pertence à Paróquia Nossa Senhora das Graças. E foi numa acolhida, né? Eu cheguei no grupo de jovens, fui bem acolhido. Daí a importância da acolhida, né, na igreja. Mas só sem querer te interromper, você foi convidado. Como que você chegou no grupo? Você recebeu um convite? Você resolveu ir por conta própria? Então, eu recebi um convite de um amigo meu na ocasião. E eu fui meio que por curiosidade, tá? E quantos anos você tinha, mais ou menos? Na época eu tinha uns 20 e poucos anos, era bem jovem, né? E aí a gente foi, né, eu e esse meu amigo, até interessado em conhecer umas meninas que participavam do grupo de jovens, né? E ao chegar no grupo, né, fui muito bem acolhido pelo coordenador do grupo na época. E ali começou o meu processo de conversão, né? Daí, ao longo da caminhada ali, a gente foi participando dos encontros, né? Primeira experiência de oração, seminários. Mas nesse primeiro grupo que você foi, ali você já sentiu algo diferente ou não? Você voltou no final de semana, esse processo ele foi... Como que ele aconteceu? Não, com certeza eu já senti algo diferente, né? Primeiro, você foi pelas meninas, mas lá sim. Deus já te surpreendeu no primeiro grupo? Já me surpreendeu. Tanto que eu não conhecia as meninas, né? E conheci Jesus, graças a Deus, né? E aí a minha caminhada começou ali, o meu processo de conversão começou ali. E como eu falava, aí ao longo da caminhada fui participar, né, da experiência de oração, que naquela ocasião ainda começava na sexta-feira, aí era sábado o dia inteiro e domingo. Mas você você começou o processo formativo da RCC para conhecer mais ou já foi um convite que a equipe do grupo, percebendo que você estava perseverante, te convidou para fazer? Como que aconteceu esse... Isso, então aconteceu o convite. E aí entra uma coisa importante, viu, irmão? É quando você faz um convite bem feito. Criou em mim uma curiosidade em participar desse encontro de experiência de oração, né? A pessoa que fez o convite, ela soube vender bem, né? Podemos dizer assim. E aí eu fui participar. E ali é onde é que aconteceu aquele... Já estava num processo, mas aconteceu aquele encontro e aquela experiência. Que é o que eu sempre falo. Enquanto você não tem a experiência profunda com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, talvez você não persevere. E a partir dali, houve essa experiência que aí eu estou até hoje na igreja. Olha só, isso é muito interessante o que você está falando, porque, por exemplo, você foi para o grupo por razões particulares, ali percebeu que tinha alguma coisa que fazia sentido para você, foi se sentindo atraído, mas foi no processo formativo que de fato houve a experiência com o batismo no Espírito Santo. Essa experiência profunda, que você sente essa mudança de dentro para fora, que você já começa a ter essa mudança de coisas que você fazia já não tem mais sentido. Já é Deus agindo dentro de você, o Espírito Santo já com esse movimento de conversão dentro de nós, que nós chamamos de metanoia, né? E começa a ter um trajeto diferente do que você estaria fazendo em atitudes, né? Em ações, né? E claro que a gente está no dia a dia, a gente continua esse processo de conversão, essa conversão ela é diária, mas essa experiência nos leva a perseverar. E aí você fez todo o processo formativo? Sim. Experiência de oração, isso. Depois seminário... Isso, ao longo do tempo a gente foi fazendo todas as formações e comecei a participar do grupo de oração adulto,
né? Ah, e já nesse processo, Isso, aí eu já fez a transição. fez a transição, aí foi quando eu casei, né? E já tive filhos e tal, e a gente foi para o grupo de oração misto, né? Que nós chamamos, e tô até hoje no mesmo grupo de oração, né? Grupo de oração Caminho de Jesus, lá na comunidade de Santo Antônio, onde eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor, eu costumo dizer isso, e continuo até hoje, graças a Deus. E não me vejo longe desta realidade, desse movimento chamado Renovação Carismática Católica dentro da igreja, né? Eu não consigo me imaginar longe ou não fazendo mais parte, não consigo. Então, assim, só para a gente poder concluir, uma fala muito importante, eu acho impactante que você trouxe aqui é o seguinte, pelo menos que me chamou muita atenção. O convite que foi feito para o processo formativo foi muito bem feito. Alguém que, de fato, sabia o que estava ofertando, sabia o que estava prevendo, e por esse convite ser bem feito, você teve a sua experiência, o seu processo de conversão através, como a gente chama, até na minha comunidade, uma acolhida redentora. Quando a gente acolhe de fato para que aquela pessoa faça parte dessa corrente de graça que a gente tem. Então, assim, fica um insight, um ensinamento muito importante para quem vai estar assistindo. E eu quero convidar você agora a deixar uma mensagem final para quem ainda não viveu esse processo, para quem está na dúvida ainda e não teve a coragem de avançar como você teve. A mensagem que eu deixo é que se você tiver essa oportunidade, esse chamado de Deus, vá fazer essa experiência. É uma experiência, como a palavra já diz, experiência, você vai experimentar e você vai sentir. Então você precisa sentir, ter essa experiência profunda com Deus. E aí eu digo, para quem tá vendo, né, nos assistindo, é um caminho sem volta, porque sua vida já não será mais a mesma. Há essa mudança de vida, como eu falei, de dentro para fora. E aí é só perseverar em Deus, que é muito bom. É só experimentando para saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo com o irmão.